Deus me fez revisitar uma mensagem bastante antiga que eu já tinha ministrado e me deu novos olhos e um olhar diferente sobre o aspecto da temática de guerra. Nós estamos vendo nos jornais, nos noticiários, uma guerra acontecendo. Duas, na verdade, né? Enquanto nós estamos aqui, existe uma guerra na Ucrânia, que parece que todo mundo esqueceu, né? Uma guerra faz a gente esquecer a outra, parece. Mas temos acontecendo lá uma guerra de Rússia com a Ucrânia e também de Israel com o Hamas. E uma das coisas que mais está sendo debatido agora na ONU e nas agências, né, que regulamentam e fiscalizam os direitos humanos o que pode ser feito para que as pessoas inocentes, para que os civis que moram nessas regiões tenham guarida, tenham alimento, tenham segurança, tenham os seus direitos humanos respeitados. Porque existem direitos, e quando nós entendemos quais são esses direitos, a gente exerce esses direitos. E existem agências, que a única responsabilidade dessas agências é proteger o direito que já é pré-estabelecido para as pessoas. Então você entende que existem muitos direitos quando você é um ser humano. Quando eu vou para a Bíblia, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia assegura a mim e a você, filhos de Deus, inúmeros direitos. Só que se nós não temos conhecimento de quais direitos são, a gente não faz eles serem exercidos na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para você, não da Bíblia, mas da vida. Eu tenho uma filha de 10 anos, vai fazer 10 anos a Bela agora, dia 13 de novembro, próxima terça-feira. A Bela é uma autista. E devagarzinho, só com 10 anos quase de idade, semana retrasada, eu recebi um vídeo na internet, e olha que eu sou alguém que busco, tento entender. Eu fui na internet e o que eu percebi? Que pais de crianças autistas, ou uma família onde tem uma criança autista, por exemplo, tem direito de comprar carros sem pagar impostos. Tem direito de, ao ter o carro, não paga IPVA. Se tem uma casa, tem em alguns casos com comprovação de renda, ou não precisa pagar a luz, ou não paga um imposto sobre o consumo. Se for fazer uma viagem, o acompanhante tem 90% de desconto, se a criança é autista. Então, entenda, são inúmeros incentivos e benefícios financeiros que eu, como pai de uma criança autista, tenho. Só que eu nunca soube desses direitos, e porque eu nunca soube desses direitos, eu nunca exerci eles na minha vida. Tem alguém que já está entendendo onde eu estou chegando? A Bíblia te assegura direitos. Você tem direito aqui nessa terra. Deus te confere poder, Deus te confere autoridade, Deus te confere acesso, Deus te confere coisas que você pode ter, mas você não exerce porque você não conhece. Meu povo perece pela falta de conhecimento. Se você lesse mais, se você se alimentasse mais da palavra de Deus, você conheceria todos os direitos que Deus já conferiu para você, e você exerceria eles aqui na terra. Não é porque você tem que eles são exercidos, você precisa conhecê-los para requerê-los. Quem pode dar glória a Deus já por isso? Glória a Deus, aleluia. Então todos nós temos direitos, e nós precisamos fazer esses direitos serem exercidos. Deixa eu falar para você sobre alguns direitos interessantes. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 2, o livro do Gênesis capítulo 2, versículo 19, que eu vou falar sobre um direito muito interessante que Deus deu para cada um de nós. Gênesis 2, 19 diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, a Adão, para ver como este lhes chamaria. E o nome que Adão, que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Agora vai comigo em Gênesis 35, a partir do versículo 16. Gênesis 35, 16, 17, 18, diz assim o texto sagrado: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância em Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar luz,
A parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já o ponto de sair-lhe a vida estava desfalecendo, morrendo. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o seu pai deu-lhe o nome de Benjamim. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tem um direito que a Bíblia nos dá e nos confere, baseado nesses dois textos, chamado direito de nomeação. Esse é um direito que a gente exerce na vida comum. Por exemplo, o meu pai exerceu quando eu nasci. Ele que me registrou. E o cartorário perguntou: qual é o nome do menino? Porque é o pai e a mãe, é a família que tem a autoridade para conferir para uma criança a sua identidade de nome, como ele será reconhecido. O meu nome não era para ser André, o meu nome era para ser Levi Estevão. Era o nome que a minha mãe desejava e ela sempre falou isso para mim. Só que o meu parto foi um parto muito complicado. A minha mãe sofreu muito. E os indícios que os médicos deram para ela durante o parto: olha, dificilmente você terá outro filho, porque esse teu parto foi muito complicado e talvez você não conseguirá gerar novamente. Então, quando eu nasci e eu dei trabalho para minha mãe no nascimento, mas depois foi pior ainda, né? Depois de nascer piora, né? A gente acha que, deu muito trabalho, espera nascer, espera crescer. E eu entendo de filho, tá, gente? A minha mãe falou assim: Samuel, vamos te homenagear. Eu acho que a gente poderia colocar o nome dessa criança de André Samuel Câmara. Não tem nada a ver com Levi Estevão. Então, por sentir que não poderia ter outro filho, ela queria deixar registrado e perpetuado a identidade, o nome do meu pai no meu nome. O nome do meu pai, ele só tem nome e sobrenome: Samuel Câmara. O meu é André Samuel Câmara. Muito criativo da parte dos meus pais, né? Aí eu falei assim: eu não vou repetir esse erro horroroso que meu pai e minha mãe fizeram de não ter um nome tão criativo. Aí quando eu tive o meu primeiro menino, eu coloquei o nome de André Samuel Câmara Filho. É de família, né? A falta de criatividade. Por que você colocou esse nome, pastor? Porque o filho é meu e eu que tenho o direito de colocar o nome nele. Quem é que tem um nome diferente aqui? Tem alguém? Fala o nome, vai falando o nome. Elesiel. Tem algum nome pior do que Elesiel? Como? Luvair. Nilvair. É uma junção de pai e mãe, né? O pai era o Newton e a mãe era Ivanir, Nilvair. Nem ele sabe explicar, gente. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao irmão Nilvair aqui? Eu perguntei porque ele, pastor, nem sei de onde vem esse tilt. Mas deixa eu falar. É o direito do pai e da mãe. Pai e mãe têm direito de nomeação. E você sabia que a nossa vida ela é feita assim? Nós vivemos a vida inteira enfrentando situações, cenários, lutas, guerras que se apresentam diante da nossa vida. E entenda você não consegue controlar o que acontece com você, mas você consegue controlar o nome que você dá para aquilo que acontece com você, porque você tem o direito de nomeação, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins que atacam e chegam até a sua vida. A minha pergunta é: como é que você vai rotular? Qual é o nome que você vai dar com aquilo que acontece na sua vida? E aqui, quando a gente lê esse texto, a gente vê uma mulher chamada Raquel, casada com Jacó. Ela não podia gerar, mas Deus a abençoa. Depois abre sua matriz e ela consegue ter filhos. Uma mulher estéril na época bíblica era muito difícil. Hoje a gente entende as questões hormonais, as questões de medicina, as questões da vida natural. Você pode adotar, não tem tantos problemas, mas naquele tempo era muito mal vista. É como se fosse uma mulher vazia, é como se fosse uma mulher infrutífera, é como se fosse uma mulher que não poderia oferecer nada para o homem. Então entenda, na visão não de hoje, mas na visão de Jacó, uma mulher linda externamente, vazia por dentro. Chama os olhos quando a gente vê, mas quando a gente se aproxima, a gente entende que falta alguma coisa, ela não consegue frutificar e perpetuar.
A nossa vida, muitas vezes, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, em qualquer área, a gente não se deslumbrar tanto com o externo, e esquecer que tão importante quanto o externo é o que tem por dentro. Deixa eu dar um exemplo para você, está aqui os pastores. Nós somos pastores. Eu vigio, eu guardo muito o meu coração. Sou amigo, participo de aliança de pastores, de conselho de pastores, visito igrejas maravilhosas. Deus me deu a oportunidade de conhecer grandes igrejas no mundo inteiro. Uma das coisas que eu mais guardo o meu coração é para começar a querer não invejar a igreja, o culto, a qualidade que existe em outra igreja, porque aquilo que eu vejo por fora é externo. Porque às vezes a gente vai em algum local e a gente começa a desejar o que o outro pastor tem. A estrutura dele, o prédio dele, a iluminação dele, a mídia dele, a luz, o louvor, a qualidade, a acústica. Mas a gente está olhando só o que é externo. A minha pergunta é: tem vida lá dentro dessa igreja? Tem mover de Deus nessa igreja? Tem batismo com o Espírito Santo nessa igreja? Existe um mover do Espírito Santo naquele local? Ou só uma performance humana? Então às vezes a gente, ao invés de só querer comparar o externo, está na hora de a gente entender o que tem por dentro. Porque o que tem por dentro é mais importante e tão importante quanto. Então a gente não tem que ficar desejando o que os outros têm, porque mesmo desejando a gente não sabe o que eles passam por dentro, internamente. Tem muita gente que olha e fala: poxa, como eu queria ter o carro daquela mulher, a roupa daquela mulher, o cabelo dela, a pele dela, a unha dela, as roupas dela, a casa dela. Talvez você não tenha tudo que ela tem externamente, mas talvez ela sofra coisas que Deus nunca vai permitir você sofrer, porque você não conhece a intimidade interna de dentro da casa dela. Eu digo isso porque quando eu vejo na Bíblia, o profeta Elias está na casa de uma mulher de um profeta que acabou de morrer. Os credores estão batendo na porta dessa mulher falando: nós vamos prender os seus filhos e eles serão nossos escravos. Ele vai lá e ele multiplica o azeite da botija e essa mulher tem livramento. Então ela sai da casa de uma mulher pobre que está cheio de filhos, vai para a casa da mulher sunamita. E a Bíblia fala: a mulher sunamita, uma mulher rica, porém sem filhos. Está na casa de uma mulher pobre que está cheia de filho, e vai para a casa de uma mulher rica que não tem filho nenhum. Pare de querer ficar desejando o que você vê na vida do outro, porque você não faz a mínima ideia o que acontece por dentro daquela casa. Muitas vezes as pessoas que você olha e deseja ser igual, eles sofrem problemas que você nunca conseguiria viver sofrendo. É por isso que Deus te livra às vezes de problemas que você nem sabe que existe. Por fora pode parecer lindo, mas você não sabe o que acontece por dentro. Isso aqui acontece, e a gente tem que começar a perceber isso, porque a gente deseja o que é externo para ter validação dos outros, para ter aceitação dos outros. Deixa eu voltar um pouquinho. Jacó casa com Raquel, mas ela tem uma irmã chamada Lia, porque quando ele trabalhou para casar com uma delas, você pensava que era com a Raquel. Aí o sogro enganou, e quando chegou no dia no altar, não era a irmã mais velha. Ele falou: que isso, não trabalhei para casar com essa? Ele falou: com a mais nova? Trabalha mais anos. Dobra aí o teu trabalho que tu vai casar com a outra. Então ele casa com duas irmãs. Com Lia, Raquel não podia ter filhos. Lia deu 7 filhos para Jacó. Só que quando você vê a história, Jacó casa por conveniência, porque o desejo dele era casar com Raquel. Então Lia está convivendo com Jacó, mas não tem a atenção de Jacó, mas não tem o amor de Jacó, não tem o companheirismo de Jacó, não tem o ouvido, os olhos, não tem o sentimento, não tem o tato de Jacó. Então ela se sente invisível, ela se sente incompleta, ela se sente incapaz, ela se sente devastada, e ela começa a gerar filhos, e ela impõe sobre os filhos um nome, uma identidade daquilo que ela sente falta do seu marido. Ela tem, por exemplo, de início 3 filhos, nomes: Rúben, Simeão e Levi. O primeiro nome significa me olha, o segundo significa me escuta, o terceiro significa me conheça. Então ela está dando luz para gritar para o seu marido: me olha, me escuta, me conheça. Ela está nomeando os seus filhos da carência que ela sente do seu marido. Ela está impondo sobre eles o peso da insuficiência, da carência, da identidade, daquilo que ela não recebe dentro da sua casa. E ela gera Rúben me olha, ela gera Simeão me escuta, ela gera Levi me conheça.
E quanto mais ela gera, menos ouvida ela é, menos atenção ela ganha, menos espaço ela tem, até ela perceber, por que eu estou gerando coisas para ter validações de pessoas? Porque quanto mais eu gero, menos atenção eu tenho, menos ele me escuta, menos ele me vê. Aí o texto vai falar que quando ela se encontra nessa situação, que não tem a atenção do seu esposo, que não tem nada do seu esposo, ela gera um quarto filho, e ela coloca no nome desse filho o nome de Judá. Sabe o que significa Judá? Louvor. Ela para e pensa, eu vou parar de mendigar a atenção de homens, e eu vou gerar um louvor para Deus. Porque se ele não me escuta, se ele não me ouve, se ele não me conhece, eu não vou mais chamar a atenção dele. Eu vou chamar a atenção de alguém que eu sei que quando eu grito, ele me ouve, ele me escuta, ele me conhece, ele vem ao meu socorro. Então às vezes a gente busca validação de homens, de pastores, de outros líderes de cidade, quando Deus está falando, me gera um louvor, porque todo o teu vazio, toda a validação que você precisa, eu posso te dar, porque existem vazios no ser humano que homem nenhum, que dinheiro nenhum, que luxo nenhum, que prazer nenhum pode completar. Muita gente estraga a sua vida buscando preenchê-la com coisas que a terra não pode completar. Está na hora de você gerar um louvor para Deus. Está na hora de alguém aqui nessa noite levantar a mão, dar um glória a Deus e falar, eu vou chamar a atenção de Deus. Está vazio, está isolado, não tem saída, gera um louvor para Deus, meu irmão. Ei, minha irmã, começa a dar glória a Deus e aleluia. Gera algo para Deus, algo que vai contradizer o que você está vivendo, algo que vai dar de frente e vai bater contra aquilo que você está sendo assolado. Está na hora da igreja entender isso. Nós não estamos aqui para chamar a atenção da sociedade, estamos aqui para gerar um louvor para Deus, porque Deus é que vai me completar. Jacó se casa primeiro com Lia, que já vive uma situação de impor, de ter o direito de nomeação, mas colocar sobre os filhos um nome de uma identidade, de uma carência que ela não tem no seu casamento e na sua alma e no seu espírito. Aí depois ele se casa com Raquel, que não pode ter filhos, mas ela gera, finalmente Deus a abençoa e ela gera um filho que ela orou a vida inteira. Um filho que foi um fardo para ela, que foi depois um testemunho de um milagre muito grande. E aí a passagem que nós lemos, ela está dando e gerando um segundo filho. Ela gera esse segundo filho logo após a visita que eles fazem a um local chamado Betel. Jacó teve uma experiência com Deus nesse local. Ele falou assim, olha, se o Senhor me abençoar, eu voltarei aqui um dia e eu vou construir, eu vou edificar um altar, e eu vou te entregar uma oferta, eu vou te dar um sacrifício. Se tu me abençoares com os projetos e os planos que eu tenho para a minha vida, com a minha família, eu retorno para cá, e 1/10 de tudo que eu tiver ou fizer, eu vou entregar para ti. Então, Deus abençoa Jacó. E aí Jacó retorna para um local chamado Betel, que não era Betel. Por causa da experiência que ele teve com Deus, o nome desse local era Luz. Mas ele teve uma experiência tão maravilhosa com Deus que ele falou assim, eu vou mudar o nome desse local. De Luz vai se tornar Betel. Em outra situação, ele tem uma visão, que ele vê um campo cheio de anjos. E ele fala assim, eu vou nomear esse campo. Vai se chamar Manaim, campo de Deus. Em outra situação, ele tem uma experiência tão forte com Deus, que ele fala assim, eu vou chamar esse local de Peniel, face a face com Deus. O que Jacó faz? Jacó nomeia os locais, as situações, os eventos da sua vida, baseado nas experiências que ele tem com Deus. Deixa eu repetir isso para você entender a profundidade disso. Para nomear uma situação da sua vida, da sua empresa, da sua casa, da economia, ele não vê no jornal, ele não vê na internet, ele não vê nas narrativas que existem, porque se eu olhar para cá,
eu vou chamar esse ano de o pior ano da economia, o pior ano da saúde, o ano do lockdown, o ano da pandemia, um ano da morte, um ano disso, um ano daquilo. Mas olha o que ele está fazendo. Eu não vou nomear as minhas situações, o local onde eu estou, o ano que eu estou vivendo, baseado no que o jornal me diz, mas baseado nas experiências que eu tenho com Deus. Ah, não, meu Deus do céu. Será que a gente faz isso? Será que a gente vive a nossa vida e as identifica baseado naquilo que nós experimentamos com o nosso Deus? Eu digo isso para você, como igreja, aqui, um testemunho de um pastor de uma igreja local desse tempo. O tempo de maior crescimento dessa igreja foi durante o lockdown. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Eu lembro que nós entramos no lockdown com um tamanho. Quando voltou o culto presencial, lá no centro de convenções, a gente tinha um culto no domingo à noite. Quando voltou do lockdown, foi tão assustador que nós tivemos que fazer 3 cultos no domingo, porque era espaçado, e quebrar a parede para ganhar mais 700 lugares. Falei, gente, de onde veio tanto povo? Para uns, ano de pandemia, ano de lockdown, ano horroroso. Para a nossa igreja, o ano do maior crescimento que ela já teve. Por quê? Porque eu não vou basear com aquilo que eu olho lá fora, mas com as minhas experiências diante de Deus. Então, Jacó é um camarada interessante. Ele vai tendo essas experiências, pastor Elisiel, e ele vai nomeando. Olha, eu vi Deus, eu estive face a face com ele, Peniel. Eu olhei e Deus me mostrou um campo de anjos, Manaim. E aí, ele retorna para Betel, para poder entregar a oferta e construir o altar que ele havia prometido quando ele saiu da primeira vez. Então esse texto que nós lemos aqui é a saída dele da segunda visita a Betel, porque a primeira ele fez uma promessa: se esse homem me prosperar, eu volto aqui, te construo um altar, te entrego uma oferta, te dou um sacrifício e 10%, 1/10 de tudo que eu tiver, eu te darei. Aí ele retorna e faz exatamente isso. Na volta, ou no retorno para casa, o texto da Bíblia vai falar, eram viagens muito longas, que a sua esposa Raquel, ela engravida, e no trajeto ela entra em trabalho de parto. Para quem está numa caravana como essa, vai falar assim, bênção de Deus. Ou seja, fizemos uma promessa, Deus a cumpriu, então fomos lá e demos uma oferta de gratidão, então Deus está abençoando a oferta de gratidão. Porque Deus é um Deus galardoador, é um Deus abençoador da nossa honestidade, da nossa fidelidade a Ele. Então, como fomos fiéis a Ele, Ele está nos abençoando. Nós, como pastores, pensamos assim, temos que pensar. Por quê? Fui lá e edifiquei um altar e entreguei uma oferta. Fui lá naquela região e Deus me fez e me deu graça para iniciar uma igreja. Iniciamos do zero, agora a igreja está crescendo enquanto pastor, a igreja está maravilhosa, a igreja está frondosa. Então isso tudo é resultado de bênção, não apenas para a igreja, mas para a vida do pastor que iniciou aquilo. Então ele dedicou a sua vida e o seu tempo para construir um altar ao Senhor. E é claro que o nosso Deus é um Deus recompensador. Então eles saem de lá, entregam, e no caminho ela engravida e ela entra em trabalho de parto. Glória a Deus. Por quê? Porque uma mulher que não poderia ter filhos, Deus deu para ela um primeiro filho, e agora, depois de sair de Betel, ela entra em trabalho de parto do seu segundo filho. Deus abençoou, sim. Por quê? Porque era a oração de Raquel. Ela orava por isso. Ela queria ter mais filhos. Mas você já se atentou que, às vezes, Deus responde a nossa oração, mas a resposta de oração vem atrelada a um preço que a gente nunca pensava que tinha que pagar. Tem o outro lado. A bênção é maravilhosa. A resposta é algo extraordinário. Mas existem respostas de Deus que vêm grudadas e atreladas com um preço que a gente não imagina que tem que pagar. Deus responde sim, Deus abençoa sim, mas às vezes algo tem que morrer no processo para que algo novo venha a nascer. É difícil. Às vezes eu paro para pensar, é ruim quando Deus não responde oração, mas deixa eu falar uma coisa, você tem que ter um medinho na barriga quando Deus responde também, porque existem respostas de Deus que vêm com um peso, com uma responsabilidade e com um preço que você não tem noção que você vai ter que pagar. Eu oro, nós como pastores, nosso desejo é, Deus abençoe essa igreja, explode essa igreja, cresce essa igreja, faz ela ficar relevante na cidade. Amém. Mas se você
começar a olhar na vida de grandes homens de Deus, do nosso tempo, que Deus faz isso, meu amigo, a mídia revira a vida do cara de cabeça para baixo. O escrutínio que existe por trás de pessoas que Deus faz algo grandioso, você não tem noção. Será que você estaria preparado para ver no Vanguarda, para ver no jornal, algo que você fez lá atrás na sua vida, sendo estampada na primeira página e como notícia principal, porque Deus está fazendo alguma coisa na tua vida? Porque esse tipo de coisa que acontece. A bênção, a glória, ela é muito pesada. E às vezes a gente não tem noção do peso que ela tem, e ela vai esmagar e matar algumas coisas na nossa vida, para que novas coisas precisem nascer. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu tive com Deus, de um levante de calúnias. Eu falei: Senhor, arranca isso, cala isso, para isso. Sabe qual foi a resposta de Deus? André, não tem problema não, eu faço parar as calúnias, mas para parar a calúnia, eu vou ter que arrancar a bênção que criou a calúnia, porque ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Então estão atirando pedra porque eu coloquei frutos na tua árvore. Se não quer mais que pedras sejam jogadas na tua árvore, eu vou ter que arrancar os teus frutos. Pronto, é só você não frutificar, só você não ser mais abençoado, que não vai ter oposição. Você quer que Deus tire a oposição da sua vida? Ele vai tirar a bênção que causou a oposição. E é pesado que isso aconteça. A gente não deseja que isso venha acontecer na nossa vida. Então entendam que existem respostas de oração que têm preços extraordinários. Cuidado com o que você pede para Deus, tá? Cuidado. Se Deus respondesse cada uma das suas orações, como é que seria a sua vida? Eu me pergunto: Senhor, como é que seria? Será que eu seria crente? Se Deus respondesse todas as minhas orações, se Deus me desse influência, se Deus me abençoasse. Eu estou falando isso de conversas que eu tive internas com grandes homens de Deus. Eu lembro uma vez, conversando com Daniel Colenda, que é o sucessor do Reinhard Bonk. Eu já falei isso aqui antes. Talvez um dos maiores morreu há 2, 3 anos atrás. Fazia cruzadas para 3, 4 milhões de pessoas. Teve uma cruzada na Nigéria que 1,5 milhão de pessoas aceitaram Jesus numa noite. Falou: André, a coisa mais difícil era, a gente ia para a África, chegava aqueles ditadores sanguinários de jatinho e pegava uma mala e abria cheia de ouro e fala: entra no jatinho e vai orar pelo meu filho e pela minha filha que eu te dou isso aqui. O teu caráter aguenta esse tipo de tentação? Porque para chegar nessa posição é muita glória, mas a glória é pesada. Uma oração para uma maleta cheia de ouro? Quanto é que custa o dom e a unção que Deus colocou na tua vida? A quem mais é dado, mais é cobrado, mais é requerido. Então o que eu estou falando é, se Deus responde e nos leva para esse patamar, será que a gente tem caráter para se manter lá? Porque é o dom de Deus que abre a porta, mas é o nosso caráter que mantém a gente lá dentro da sala. O dom é para abrir porta, porque o texto fala: o dom que Deus dá para o homem alarga os caminhos e abre as portas, mas o que me mantém lá dentro é o caráter que Deus colocou. E será que o meu caráter está firme para aguentar as portas que meu dom vai abrir? Se Deus abrisse todas as portas que você tem pedido, você tem caráter para se manter dentro dessa porta? Se Deus acha que não, Ele fala assim: não vou nem abrir não, meu filho. Por quê? Porque eu prefiro você pequeno onde está, do que grande caído no chão. Será que alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Meu Deus. Então ela orou, mas para Deus responder a oração, alguma coisa teve que morrer. E enquanto ela está nesse parto complexo, o texto fala, ela está desfalecendo, seu filho nasce. E quando ela olha para o menino, ela fala: eu vou nomear essa criança Benoni, bem, filho, Onidó, filho da minha dor. Porque ela olhou para o menino e impôs sobre a identidade do menino o que ela estava vivendo. Só que eu dou glória a Deus, porque nessa tradição judaica, o direito de nomeação não era da mãe, era do pai, quando ele queria exercer. Então o pai, quando viu que a mãe nomeou baseado na situação que estava vivendo, ele olhou e ele falou: gostei da metade do nome, da outra metade eu não gostei tanto assim não. Vai ser bem, mas não de Benoni, de Benjamim, bem filho, Jamim, mão direita é a mão da bênção, Benjamim, filho da minha bênção. O que Jacó fez? Ele transformou a sua maior dor na sua maior bênção.
Por quê? Porque o direito de nomeação que Deus coloca sobre a tua vida faz exatamente isso. Você pode estar vivendo a maior guerra, o maior choro, a maior aflição da sua vida. Coloca a tua boca em ação e coloca o direito de nomeação e abre e profetiza. Essa dor, essa guerra vai se tornar uma grande bênção na minha vida, porque Deus dá direito de nomeação para os crentes. Eu não estou falando que não vai doer, não, vai doer. Vai chorar, é doloroso, deve ser difícil, eu sei. Mas você tem direitos. Você não controla o que acontece com você, mas você controla como você chama o que acontece com você. Ele falou, não, eu vou ressignificar essa dor. Aleluia. Fala a verdade. Eu não sei vocês aqui na igreja, mas numa conta normal, mais da metade de pessoas que hoje estão na igreja entraram numa igreja e aceitaram a Jesus por causa de um problema. Glória a Deus por esse Benoni, por essa dor. Porque esse Benoni te trouxe dentro da igreja, foi um apelo, você aceitou a Jesus. Se tivesse tudo bem, nem na igreja você entrava. Que bom que essa dor aconteceu com você, porque essa dor te empurrou para dentro da igreja. E quando você aceitou Jesus, você ressignificou aquela sua dor. Aquilo que era a dor que te fez chegar aqui, agora você está tornando aquilo em bênção. É o que Deus faz. Deus usa as dores da sua vida para te atrair até Ele. Quando você está nele, Ele fala, eu vou ressignificar. Tu veio até mim com dores, mas eu vou te fazer uma bênção. Como é que eu faço isso? Usando o meu direito de nomeação. Fala para a pessoa do lado, você tem direitos, meu irmão. Eu tenho o direito de escolher, nomear as coisas que acontecem na minha vida. Eu estou falando com alguém que tem experiência de nomeação, porque a sua primeira esposa nomeou várias coisas. A sua esposa que ele amava, Raquel, nomeou baseado na situação. Onde ele ia, ele tinha experiências com Deus, ele botava nome. Sabe por quê? Porque um dia ele teve o nome dele trocado. Entende? Ele vai lutar com um anjo, e o anjo pergunta, qual é o teu nome? Aí ele fala, Jacó. Jacó é o suplantador, mentiroso, enganador, é o que significa. Ele fala, não. Você não vai ser mais Jacó não, porque esse nome é baseado no que você está vivendo. O seu nome será Israel. Israel é príncipe de Deus. Glória a Deus. Mas sabe o que eu acho bonito? É que o Deus Todo-Poderoso, quando vai se apresentar e se anunciar, Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Calma aí. Mas é enganador. Deus te manda dizer que Ele é o teu Deus nos pontos mais baixos da sua vida e nos pontos mais altos da sua vida. Tu é enganador, Ele continua sendo teu Deus. Tu é mentiroso, Ele continua sendo teu Deus. Ele não deixa de ser Deus porque você mente, Ele não deixa de Deus porque você engana, mas o mesmo Deus que está lá quando você está no fundo do poço, é o Deus que fala, eu te faço príncipe, eu te elevo a lugares altos, eu sou aquele que te exalto, porque eu sou o Deus da mudança. Não existe mudança sem Deus. Então se você entra hoje aqui nessa igreja e fala, pastor, eu estou quebrado, pastor, eu não consigo mais nada na vida, Deus vai mudar a identidade da tua vida e do teu nome hoje, porque Ele fez com Jacó, e de Jacó, enganador, Ele tornou Israel o pai das 12 tribos. Aleluia! De um homem mentiroso e cheio de engano, Ele torna e inicia uma nação. Porque o nosso Deus, Ele é profissional em ressignificar as coisas da nossa vida. E aí o seu filho nasce, Benoni, filho da minha dor, porque ele vê a sua esposa, a esposa que ele ama, tá? Ele trabalha anos e anos para ser enganado, depois trabalha de novo só para casar com essa mulher. Ele ama essa mulher do fundo do coração. E ele vê a sua mulher morrendo enquanto ela dá luz ao seu filho. E ele escolhe ressignificar a dor e chamar de bênção. Porque a vida inteira ele teve que enganar. Ele enganou o próprio pai dele a colocar a mão direita sobre ele para receber a primogenitura que era do seu irmão. Eu estou falando de um homem que mendigou a vida inteira a validação de outros, do seu pai. E teve que enganar pessoas para ter a validação e o reconhecimento da bênção da primogenitura sobre a sua vida. Ele corria atrás da mão direita de alguém, da bênção de alguém.
Aí nasce o seu filho, Benoni. Eu imagino que deve ter passado um filme na cabeça desse camarada. Falou, rapaz, passei a minha vida inteira buscando a bênção de alguém, a validação de alguém, a mão direita de alguém. Agora eu tenho um filho que é imposto sobre ele o nome de dor. Mas sabe de uma coisa? Eu também tenho uma mão direita. Assim como meu pai tinha um direito, e eu tive que enganar para receber esse direito, eu também tenho direito de nomeação. Deus conferiu a mim também autoridade. Deus colocou unção na minha vida. Então, ao invés de mendigar a bênção dos outros, a validação dos outros e a mão direita dos outros, eu vou colocar a minha mão direita em prática. Em vez de buscar a bênção, eu vou gerar a bênção. Eu vou compartilhar a minha bênção, porque Deus também me confere direitos. E um dos direitos que eu tenho como filho de Deus, como pai, como homem de Deus, é abençoar pessoas com aquilo que Deus coloca na minha vida. Eu quero abençoar cada um de vocês aqui nessa igreja, porque é um direito que Deus confere a mim. Seja abençoado em nome de Jesus. Então, ao invés de buscar a validação dos outros, por que eu não uso a minha validação que Deus me deu? Aí ele faz, estende a mão. Não é Benoni, não. É filho da minha mão direita. É filho da minha bênção. Comece a usar o que Deus colocou na sua vida. Comece a distribuir as bênçãos e os direitos que Deus colocou para você. Você tem poder, você tem autoridade. Quando você abre a boca, é Deus falando, meu irmão. Que é isso? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo por quê? Porque enquanto Jesus estava no corpo de Cristo, sozinho na terra, ele fazia tudo aquilo que ele teve que fazer para ensinar os discípulos. Quando ele sai da terra, ele fala, eu vou derramar sobre vocês o Espírito, e vocês juntos se tornam o meu corpo. Porque enquanto Jesus estava aqui, ele fazia sozinho. Quando Jesus saiu, todos nós podemos fazer o que Jesus faz, porque nós somos o corpo dele. Enquanto tinha Jesus Cristo, era um Jesus. Quando Jesus faz, estamos juntos, nós somos como igreja o corpo de Cristo. Está cheio de Jesus. Está na hora da gente fazer o que Jesus faria, porque Deus conferiu sobre nós esse poder. Você tem direito de nomeação, de ressignificar as coisas que acontecem na sua vida. E a minha pergunta é, qual é o nome que você vai dar para as coisas que você está enfrentando? O que você vai chamar essa luta, essa briga, essa batalha? O que está acontecendo? Qual é o nome que você vai dar para tudo isso? E aqui eu vou chegando ao término dessa ministração. Se a banda estiver aí, puder começar a tocar bem baixinho, por favor. Muitos daqui vão voltar para casa, e a minha pregação não vai mudar a situação da tua casa. Está tendo briga lá, você vai voltar, vai continuar a mesma briga. Temos pastores aqui, glória a Deus, aleluia. No culto amanhã, pastores, não vai mudar nada. Vai ser a mesma coisa, são os mesmos líderes, os mesmos músicos, os mesmos irmãos. Eu não sei o que cada um de vocês está passando nesse momento, mas a minha pregação não vai mudar o que está acontecendo lá. Porque a minha ministração não é no intuito de mudar a situação, mas de mudar o seu olhar para a situação. É ressignificar, não é mudar o que está acontecendo, mas é mudar você, para que você ressignifique o que está acontecendo. Por favor, gente, alguém está me ouvindo isso? Então a gente tem que começar a entender essas coisas. Às vezes não é a situação que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar a forma como eu olho a situação. Não é a situação que tem que ser transformada, sou eu que tenho que mudar a forma como eu chamo, como eu rotulo aquilo que está acontecendo na minha vida. Como pode, no momento de maior tristeza da vida de um homem, perder sua esposa amada? Ele escolheu ressignificar. Em vez de chamar de um momento de dor, de um filho de dor, ele falou, é filho de bênção. Mas morreu. Morreu gerando um filho. Podia morrer sem gerar filho nenhum. Podia ser pior. Ressignifique como você vê as coisas. Repense o que está acontecendo na sua vida. Transforme aquilo que você enxerga. E novamente, você não vai ter controle do que vai acontecer com a sua vida, mas você tem total controle de como você chama tudo o que acontece na sua vida.
E eu termino com o texto. Bota para mim de novo, Gênesis capítulo 2, versículo 19. A Bíblia fala que quando Deus criou todas as coisas, todos os animais, Ele criou um homem para dominar a terra, para cuidar da terra. E o texto é interessante, porque ele diz, depois que Deus formou todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe. Deus pegou os animais, entra em fila, Adão fica ali, e os animais iam até Adão. E o texto fala que Deus trouxe os animais a Adão, a um homem, para ver como Adão lhe chamaria. E o nome que Adão desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Será que tudo que está acontecendo na sua vida hoje é Deus permitindo que isso chegue até você? E Deus fazendo assim, olhando, eu quero ver como Ele vai chamar isso. Será que essa luta que você está enfrentando, e Deus sabe, Deus poderia parar, poderia, nada foge do controle de Deus. Mas será que Deus não está com a mão no queixo? Já semana falando assim, eu quero ver o nome que ela vai dar para isso que está acontecendo com ela. Porque todos os animais, Deus não os nomeou. Deus levou Adão e fala, o nome que tu colocar, assim vai ser. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe você está passando por essa situação. Deus está trazendo até você, e o nome que você colocar, Deus fala assim será. Se você chamar de dor, você vai sentir a dor. Mas se chamar de bênção, você recebe a bênção. Se você falar que é o fim do mundo, será mesmo. Mas se você falar, é o começo de uma nova e linda história, é o começo de uma nova esperança, de uma nova chance que Deus está me dando, Deus vai falar, assim seja. Será que você pode abrir a boca nesse momento, e tudo aquilo que você maldizia, ele não presta, não vale nada? Porque a gente tem assim, né? O filho às vezes está rebelde, o marido às vezes, a mulher está assim, ele fala, maldito, miserável, miserável. Deus fala, está chamando? Assim seja. Existe um poder naquilo que sai da sua boca. Porque conforme sai da sua boca, Deus fala, assim vai ser. Será que você pode ficar de pé dando uma profecia para alguma área da sua vida? Cadê o louvor? Sobe aqui, eu quero cantar com você. Está na noite da gente profetizar. Está na noite da gente ressignificar algumas coisas. E Deus manda te dizer isso. Deus está nessa noite trazendo a consciência para você que Ele permite que essas coisas cheguem até você, e Ele está esperando um nome que você vai dar para isso. E conforme você disser, assim será. Você vai chamar essa situação de desesperadora? Ela vai ser. Mas se você vai falar assim, tem algo de Deus por trás disso, vai ter. Você tá entendendo? Não é Deus que define, gente. Deus outorga o homem. Tu que vai definir. Você que vai dar um nome. Você que vai identificar. Você que vai dizer. Você que vai apontar. Se você apontar para cá, vai para cá. E se apontar para lá, vai para lá. Se apontar para frente, vai para frente. Se apontar para trás, vai para trás. Se puxar o freio de mão, ficar parado, vai ficar parado. Conforme você disser, eu vou fazer. Quem está entendendo essa ministração? Está na noite de você abrir a sua boca hoje. E comece a falar para Deus para onde você quer direcionar as situações que estão enfrentando na sua vida. São guerras que vieram contra você. São situações na família, na saúde, na provisão financeira. É não ter um ministério. Comece a abrir a boca e fazer como Jacó fez. Senhor, eu vou ressignificar. Eu estou passando talvez o momento mais desesperador da minha vida, mas eu sei que a esperança vem depois disso. Então eu vou falar, momento de mudança de esperança. Não é de desespero, mas de mudança de esperança. Porque eu confio, Senhor, que tu tem algo grande depois disso, que tu tem algo maravilhoso depois disso, que tu tem uma bênção depois disso. Sabia que às vezes a sua maior bênção pode vir através da sua maior dor? Eu estou falando isso para pessoas que estão vivendo dores profundas essa noite. Se Deus me deu esse texto, é para você. Eu acho que a sua maior bênção nasce a partir da sua maior dor. Está passando pela maior dor da sua vida, se preparam, que a bênção de Deus vai te atingir, a bênção de Deus vai te abraçar, a bênção de Deus vai te alcançar. Será que você pode fechar o seu olho e começar a orar e profetizar a Deus? E começar a dar nome, diga. Profetiza aí, ressignifica aí. Fala para a situação. Dá nome. Cita para Deus. Deus está falando, conforme você falar,
Assim vai ser pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Ei! Deus está esperando o teu clamor. Vai, dá ordem. Deus está falando, pode dar um nome. Pode dar um nome.